casa. E eu não gosto de abastecer muito ali. Eu não gosto de abastecer, primeiro porque é mais caro do que o outro que eu abasteço. E segundo, porque aquele posto de gasolina, volta e meia eu abasteço meu carro e ele acende uma luzinha lá da injeção e eu não gosto porque a gasolina é meio duvidosa. Mas como a gasolina estava acabando e meu tanque de combustível estava vazio, eu falei assim, eu vou passar lá e vou encher o tanque. Porque eu acordei cedo, já saí de casa e estava vazio. Eu já encostei ali, não tinha ninguém, abasteci muito rápido e já abasteci. O nosso casamento, ele é dessa forma. O nosso casamento, o nosso relacionamento, ele vai gerando uma falta de comunicação e o nosso tanque de combustível vai ficando vazio. Obrigado, irmã. E o nosso tanque de combustível vai ficando vazio. Então, qualquer posto de gasolina para nós começa a servir. Qualquer posto de gasolina começa a servir. Qualquer pessoa que vem e fala algo que alimente, que abasteça o nosso tanque, já serve. Porque a gente está tão vazio, que a gente já não tem mais aqui aquela escolha, aquela gasolina que a gente quer, aquele posto que a gente quer. Quando a gente está com o tanque vazio, qualquer posto de gasolina serve, qualquer gasolina serve. O nosso casamento é assim, quando o nosso tanque está vazio, qualquer elogio, qualquer palavra bonita nos alimenta, nos abastece. E aí nós vamos começar essa palavra falando em Tiago 1,19. Ouvir com atenção é o primeiro ponto dessa mensagem. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se a comunicação for ruim na família, a família está perdida. Doutora David Titus, em seu livro A Experiência da Mesa, ela traz uma estatística preocupante. 80% das famílias que se sentam à mesa para comer com os seus filhos têm menos chances de ser usuário de droga. 80% dessas famílias, os seus filhos não serão usuários de droga. Só pelo simples fato de se sentar à mesa para comer. Porque a mesa, ela representa relacionamento. Lá no texto em Emaús, quando Jesus estava a caminho de Emaús com os homens, nenhum deles lhe conhecia. Eles olhavam para Jesus e conversavam, e ali eles escutaram várias e várias pregações, mas ali eles não conheceram Jesus. Mas quando eles se sentaram à mesa, e fala que eles sentaram à mesa, Jesus partiu o pão, eles reconheceram Cristo. Por quê? Porque mesa é local de relacionamento. Quando você se senta à mesa com a sua família, é local de relacionamento. Mas hoje tem uma coisa que tem tomado o nosso tempo. E eu falei até hoje, eu brinquei, a hora que eu acordei, eu falei assim, olha filha, hoje papai vai falar uma mensagem e por favor, você não escute, porque senão vai ser usado contra mim. Por quê? Porque esses dias eu cheguei, a gente estava numa correria, a gente estava fazendo um encontro de casais em Lucas do Rio Verde, e muito corrido, eu atendendo o pessoal lá em Lucas, e depois de 2 semanas seria o nosso encontro de casais em Campo Grande. Então eu estava coordenando lá e em Campo Grande. Então eu tinha que responder muita gente. E eu cheguei aquele dia bem corrido e estou ali no celular e respondendo. Ela olhou assim, pai, então, sabe eu ouvi você falar uma vez lá na igreja, que quando a gente senta à mesa, a gente tem que desligar o celular. Não é assim, pai? Paz. Porque devido à nossa correria, você vai perdendo algumas coisas. Então, às vezes, Deus usa uma criança para te chamar a atenção. E naquele dia, Deus usou ela para falar ao meu coração. E aí eu fui e deixei o celular quietinho lá. Uma vez nós ligamos a televisão na hora do almoço. Essa menina entrou numa crise de choro e eu não entendia por quê. E eu estava doido para ver o resultado do jogo. E ela entrou em choro e eu falei, mas o que foi, minha filha? Não, pai, porque você ligou a TV, você não quer dar atenção para nós. Eu fui lá e desliguei a TV. Então lá em casa tem que ser assim, o momento de estar à mesa tem que ser com a TV desligada, celular desligado, todos nós sentados à mesa, para a gente poder ter relacionamento. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas pegam o celular, estão sentados à mesa, e estão ali conversando. E muitas vezes o momento de maior intimidade que uma família vai ter, é quando ele pega o celular, ele vê um vídeo engraçado, ele dá risada. E ele fala, peraí, olha isso aqui. Aí olha, todo mundo na mesa dá aquela gargalhada, todo mundo ri. Aí um vira para o outro e fala assim, me envia esse vídeo que eu vou mandar para alguém.
esse é o momento de maior comunhão que uma família está tendo na mesa. Esse é o momento de maior comunhão que uma família está tendo na mesa. Criança com 10, com 8 anos, até menos, com 3 anos de idade já mexendo no celular. Crianças assimilando tanta informação desnecessária. Então hoje, o celular ele tem roubado o nosso tempo. E o ser humano ele é um bicho individualista, ele é um bicho extremamente egoísta. A criança, quando ela é pequena, ela já sabe que aquele brinquedo é dela, então ela já fala assim, é meu. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos egoístas. Então nós começamos a se fechar dentro do mundo, do celular, e ali nós viajamos o mundo. Mas nós não nos relacionamos entre família, nós nos relacionamos. Não há comunicação. E a palavra de Deus fala assim, ouvir com atenção. O que é você ouvir com atenção? É quando alguém fala algo para você e você está ali ouvindo, você está prestando atenção. Você sabe o que aquela pessoa está falando. Aquilo é muito gostoso. Tem gente que ela parece uma corujinha, né? Você está contando algo, meu pai morreu. E ele só vai piscando. Cara, comprei um carro. É ruim você contar algo para as pessoas, para uma pessoa dessa. Porque a pessoa não expressa nada. Mas tem pessoas que ela consegue demonstrar interesse, ela consegue, e aquilo é gostoso e você quer compartilhar com eles. Minha mãe é um exemplo prático disso. Tudo que eu conto para ela, ela quer ouvir assim como se fosse o último momento da vida dela. Então eu gosto de compartilhar as coisas para ela. E tem vezes que até eu fico bravo porque ela quer saber de coisa e não aconteceu nada. Mas ela quer saber, ela fala, e aí meu filho, fala como que foi. Fala, mãe, mas não aconteceu nada. Entendeu? Por quê? Porque é gostoso quando você vai compartilhar alguém, você vai compartilhar algo, alguma coisa que aconteceu para uma pessoa que quer te ouvir. Quando a pessoa te ouve com atenção. Isso é muito bom. E a comunicação, o ouvir com atenção, ele se divide em 2 pontos. A comunicação tópica e a comunicação relacional. O que é a comunicação tópica? A comunicação tópica é aquela comunicação que você define o seu dia a dia, a rotina dos seus filhos, a rotina da casa, quem vai buscar quem vai para onde, o que nós vamos fazer hoje, o que precisa comprar. Isso é a comunicação tópica. Mas a comunicação relacional é quando você começa a tratar sentimentos. Quando você começa a tratar aquilo que não está sendo dito, aquilo que não está sendo verbalizado. Porque também nós falamos sem falar palavras. Nós falamos através das nossas expressões, através do nosso corpo. Você quer ver quando você pede para uma criança, para um filho adolescente lavar louça. Pede para ele lavar louça. Ele já sai bravo e fala assim, eu vou lavar. Muitas vezes ele nem fala nada. Mas a expressão dele comunicou muita coisa, comunicou que ele não quer. E muitos casamentos têm se perdido porque não têm observado a comunicação relacional. Eu atendi um casal uma vez e eles já estavam há mais de um mês sem conversar, eles estavam passando uma série de problemas. E eles chegaram no nosso gabinete, ele chegou primeiro porque eles não conversavam, então ele veio primeiro, ele veio à frente. E nós conversando, eu sabia que ele havia comprado um carro e eu falei assim, olha, e aí como que está o carro e tudo, né? E esperando ela chegar, eu puxei o assunto do carro para ver se a gente quebrava um pouco o gelo. Ele começou a falar, rapaz, aquele carro deu muito problema, aquele carro está sendo um problema, eu tive uma ideia, eu peguei e pus aquele carro na garagem para vender, e agora está lá para vender porque ela estava ficando chateada, ela estava ficando magoada, ela já falava que eu não a amava por causa daquele carro. Eu peguei o carro e pus na garagem para vender, porque eu quero ver minha esposa bem, eu quero que ela fique feliz comigo, então eu tomei essa atitude. Falei, olô, glória a Deus, que bom. Né? Ele pensou nela. Irmãos, chega a mulher. A mulher chega e nós estamos conversando, e no meio da conversa ela começa a chorar. Ela começa a chorar. E eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, mas por que você está chorando? Ela falou, você não sabe o que ele fez comigo. Campo Grande tinha dado uma semana de chuva. Está com uma semana que está chovendo. E eu só estou andando de moto porque ele não pensou em mim, ele pôs o carro para vender. Eu olhei e eu falei assim, mas como assim? Ele falou que ele te ama, que o carro estava dando problema, que ele precisava vender esse carro. Por sua causa ele pôs o carro para vender. A comunicação relacional é aquilo que um está sentindo.
ela não estava preocupada com o carro estar à venda. Ela estava sentindo dor porque ela se sentiu abandonada por ele. Não era o fato do carro estar sendo vendido, era o fato dele não estar compreendendo e não estar atendendo a necessidade dela. Essa é a comunicação relacional. Maria Eduarda, com cerca de 8 anos, na segunda série ainda, Maria Eduarda chegou em casa e aquele dia o almoço foi bem conturbado. Ela chorava e tudo que eu falava ela chorava e eu falava e ela ficava brava e não era normal, porque ela é uma criança dócil, é uma criança amável, ela é uma criança bem extrovertida. E aquele dia ela chegou muito fechada. Só que para o pai é frescura de criança. Eu já olhei e já falei, isso aí é frescura. Vai, isso é frescura. Eu não tenho tempo para resolver isso. Mas a Kelly, com a sabedoria de mãe, e aí entra a mãe tem uma sensibilidade muito grande para isso. A Kelly começou a conversar com ela, minha filha, você não está bem. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Porque topicamente, para mim, era frescura de criança. Mas a Kelly começou a ver algo relacional. E aí a Kelly foi conversando, e ela começou a falar, ela começou a chorar, e ela começou a falar, e ela falava assim, mãe, eu tenho uma amiga que eu gosto na escola. E hoje ela pegou, tirou o arquinho da minha cabeça e jogou o arquinho no lixo. E ela falou que eu não posso usar arquinho porque eu não sou popular. Uma criança de 8 anos na segunda série. Uma criança de 8 anos na segunda série teve uma atitude dessa. E ali a Kelly começou a orar, começou a ministrar no coraçãozinho dela, mandou uma cartinha para a professora. Falou, minha filha, a mamãe vai mandar um bilhete para a professora. Se não resolver, a mãe vai lá conversar com a professora. No outro dia, Maria Eduarda volta feliz da vida. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Minha amiga pediu desculpa. A professora chamou a gente, agora eu posso usar arquinho. E ela voltou assim, radiante. A Kelly observou aquilo que não estava sendo dito. Algo relacional. Algo que era tratado no sentimento de uma criança. Muitas vezes, você precisa prestar atenção naquilo que não está sendo falado. Seu marido está mais preocupado com o trabalho, ele passa o dia no trabalho, ele não quer voltar para casa, ele já chega tarde da noite, ele prefere mais o serviço do que prefere ficar em casa. Algo está sendo comunicado. No serviço, às vezes, ele está sendo mais importante do que em casa. Pastor Josué Gonçalves, ele conta a história de uma mulher que ela queria ser tratada como cachorro. Achamos estranho, mas é porque quando o esposo chegava em casa, ele dava toda a atenção do mundo para o cachorro. Ele ficava tão feliz com o cachorro e ela falava assim, mas pastor, ele não tem essa mesma alegria quando eu chego em casa. Aí ele foi e perguntou, mas como que o cachorro recepciona quando ele chega em casa? Ela falou assim, o cachorro pula no colo dele, o cachorro faz festa, o cachorro já vem brincando, já vem correndo. É uma alegria, aquele cachorro fica tão alegre quando ele chega em casa que, olha, eu nunca vi aquilo. Aí ele perguntou, e você? Como você recebe o seu marido quando ele chega em casa? Pastor, ele chega em casa primeiro que ele já não tira o sapato para entrar, às vezes eu estou passando pano, eu já fico brava, e ali a gente já briga. Aí ele falou, então agora faça diferente. Comece a receber seu marido como o cachorro. Comece a se alegrar quando ele chega em casa. Muitas vezes nós temos que prestar atenção naquilo que não está sendo dito. Nós atendemos um casal uma vez, esse casal, ele são nossos amigos até hoje, mas nós começamos a ter um relacionamento com eles, e eles começaram a ficar muito tempo na nossa casa, e direto eu estava em casa, a gente na casa deles. E algo estranho começou a acontecer. A mulher começou a ir lá em casa e ela já ia com as roupas. E eu falava assim, Kelly, não tá legal. E a Kelly falava, não tem nada a ver, amor. Ela é assim mesmo. E ela ia com as roupas e ela ia cada vez mais curta. E cada vez a saia mais curta. E cada vez mais ela se insinuava para mim. E eu falava assim, Kelly, isso não está certo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Só que eu não conseguia falar para ela. Eu não conseguia verbalizar o que realmente eu estava sentindo a respeito daquela pessoa. O que realmente aquela pessoa estava passando para mim. Só que aí a Kelly começou a entender.
Kelly começou a falar assim, amor, então nós vamos se afastar desse casal. E ali nós nos afastamos. Nós nos afastamos desse casal. Nós atendemos um casal uma vez que eles começaram a ter um relacionamento muito íntimo com a pessoa, com outro casal. Um casal bem jovem, e o marido começou a falar para a mulher, olha, essa mulher tá mexendo comigo. Essa mulher está se insinuando para mim. E a mulher falava para ele, não, isso não tem nada a ver, isso você é um velho, isso é frescura sua, você que está vendo coisa. E ele falava assim, não, eu acho que é bom a gente se afastar do fulano. Irmãos, depois de um ano, a gente estava atendendo um adultério. Porque não prestou atenção naquilo que não estava sendo dito. Ouvir com atenção, ouvir o sentimento, ouvir o que não está sendo dito. Isso é relacionamento. O segundo ponto é use as palavras certas. Em Provérbios 25:11 fala, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Aqui nós temos dois tipos. Nós temos a pessoa que ela é super sincera. Aquele que ele fala assim, não, comigo é na lata. Eu falo mesmo, eu não estou nem aí, eu falo tudo, eu falo a verdade, eu gosto de falar a verdade. Você já conheceu alguém assim? Porque sempre tem um assim. Não, eu falo a verdade. E do outro lado tem aquele que não consegue falar, aquele mais travadão. E esse que ele fala a verdade, ele começa a falar as coisas, só que as palavras elas machucam. Elas machucam de uma forma poderosa. E nem toda vez que você fala a verdade, você deve falar a verdade. Nem toda vez você deve ser tão duro. Você deve falar a verdade, mas de uma forma mais branda. E aqui eu quero te ensinar como falar. Como você usar as palavras certas. A Kelly, ela é estrategista nisso. O médico, ele faz a cirurgia. Não faz a cirurgia? Mas o médico, antes de fazer a cirurgia, ele dá o quê? Ele dá anestesia. Por quê? Porque se ele não der anestesia, o paciente vai sentir a dor. Então, antes de você falar, você tem que dar anestesia. Porque senão você vai machucar o outro. Então, como que você faz? Nós passamos um momento de crise na nossa casa e eu dispensei empregado e tudo. E nós começamos, eu falei assim, você fica tranquila que eu vou começar a cuidar da casa. Eu vou começar a passar pano, você pode ficar tranquilo que eu vou limpar a casa. E eu nunca fui muito fã de lavar louça. Mas aí quando eu comecei a ver que ficava mais barato eu lavar a louça do que pagar a manicure, eu falei assim, pode deixar que eu vou lavar a louça. Comecei a lavar a louça também. Irmãos, homem tem o dom para guardar a Tupperware, né, ou os Marinex no armário. Ele guarda assim, né? Ele vai empilhando de um jeito que ninguém consegue tirar. Quando tira, quebra um. E a mulher começa a ficar brava com isso. E eu comecei a limpar a casa. Eu passei o pano na casa. E aí a Kelly chegou aquele dia, depois, chegou do serviço já. Eu havia ficado em casa, ela chegou do serviço, eu limpei toda a casa. Ela chegou toda faceira. Falei assim, amor, limpei a casa. Ela deu uma olhada assim. Hoje eu reconheço que não ficou bem limpo. Ela deu uma olhada, olhou. Só que aí ela começou a aplicar anestesia. Falou assim, amor, que bom que você limpou a casa. Porque eu não tenho tempo para limpar a casa. Ficou muito bom. Só que, porém, contudo, nunca use a palavra mais, senão você quebra tudo aquilo que foi dito, tá, mulheres? Nunca use a palavra mais. Aí ela pegou e falou assim, porém, contudo, amor, esse pano que você usou é pano para secar xixi de cachorro. Não é assim um pano para você passar no piso. Por isso que esse piso assim, ó, você tá olhando, dá uma olhada daqui, ele ficou meio embaçado. E se você der uma puxadinha aqui no sofá um pouquinho, você vai ver que tem muita sujeira. Então, às vezes, você tem que puxar o sofá. E aí ela começou a me explicar. E eu falei assim, não, então você pode ficar tranquila. Já que você gostou que eu limpei, amanhã eu vou fazer e vou usar outro pano, vai ficar, ó, certinho. Por quê? Ela deu anestesia. Ela deu anestesia. Ela chegou e antes ela falou o que eu tinha de bom. Ela começou a falar assim, não, você fez bem. Só que aí depois você começa, mas amor, você poderia ter feito assim.
Porque senão você vai gerar um atrito desnecessário. Isso é saber usar as palavras certas. Você tem que saber usar as palavras certas. E depois que o médico faz a cirurgia, ele dá anestesia, faz cirurgia. Depois você tem que dar um remedinho. Esse remedinho é para o quê? Para a pessoa não sentir dor. Então você começa a falar para a pessoa o quê? Como você quer que ela seja. Como você quer que ela seja? Ah, eu quero que você... Aquela, ela fazia isso muito bem comigo. Eu era muito nervoso, muito estressado. Eu era nervoso demais. E ela começou a falar assim, amor, você não é nervoso. E eu comecei a acreditar naquilo. De tanto ela falar, eu comecei a acreditar e comecei a ficar mais calmo. Por quê? Ela foi começando a dar um remedinho todo dia. Amor, você não é nervoso, você é calmo. Amor, não precisa estressar, você não é estressado. Então você começa a dar um remedinho todo dia. Como que você quer que a pessoa seja? Começa a falar para ela. Começa a verbalizar aquilo de como você quer que ela seja. Às vezes você quer que a pessoa seja mais calma, mas você fala assim, você é muito nervoso, você só vive estressado. Isso nunca vai mudar, não vai fazer diferença. Ele vai continuar ficando mais nervoso, mais estressado. Então comece a profetizar palavras de bênção na vida dele ou na vida dela. Que aí o seu relacionamento vai ser mudado. E o terceiro e último ponto. Saiba quando não falar. Provérbios 17, 28 fala, até o tolo, quando se cala é reputado por sábio. E o que cerra seus lábios é tido por entendido. Até o tolo, quando ele não fala, ele é sábio. Porque às vezes nós falamos demais. Nós falamos desnecessariamente. E aqui eu quero chamar a atenção para mulheres. Mulheres. Todo homem ele tem um projeto para ficar rico. Todo homem já sonhou que vai ficar rico um dia. Né? Ele sempre chega com algo assim e fala assim, não, amor, tive uma ideia agora, é um negócio assim, nós vamos ficar ricos. Você já percebeu isso? E aí ele começa a falar algumas coisas, porque o homem ele é uma eterna criança. O homem, nós fizemos uma viagem recente para Lucas do Rio Verde, nós pegamos uns homens de 60, 70 anos, que eles fizeram uma bagunça no ônibus, que eu nunca vi aquilo. Eles foram de Campo Grande até Lucas do Rio Verde, 14 horas de ônibus, acordado na madrugada, fazendo bagunça e não deixando ninguém dormir. Falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque são criança. São eterna criança. Eu falava assim, gente, mas por que vocês ficaram quietos? Eles falaram, não, isso aí a gente não fazia quando era criança. Agora a gente está tendo a oportunidade, eu não sei se eu vou poder ter outra viagem dessa com um grupo desse, nós temos que bagunçar. Porque o homem é criança. O homem antes ele brincava de carrinho, agora ele brinca de carrão. O carro tem que ter som, o carro tem que ter uma roda diferente, o carro tem que passar um perfuminho no carro, tem que polir o carro, às vezes ele passa sábado lavando o carro todinho. Não vai nem usar o carro, mas lava tudo, faz aquele polimento. Aí cai aquela chuva, você fala aí, ó, avisei que ia cair chuva, por que você fez isso? Mas porque é brinquedo. É o momento dele brincar, dele se divertir. O homem ele é uma eterna criança. E aí ele tem um projeto para ficar rico. Aí ele vai chegar para você e vai falar assim, amor, estou vendo, final do mês, dia 28, final do mês, conta de luz atrasada, água atrasada. Ele vai chegar para você e vai falar assim, amor, estou com uma ideia. Vi umas passagens, nós vamos viajar, vamos para a praia, já vi um resort para a gente ficar. E o negócio vai ser bom demais. E você vai gostar de onde nós vamos. E já passei ali também, já vi que o nosso carro não está dando. Quando nós vamos trocar o carro. Eu vou trocar o carro, vou comprar um carro novo para a gente fazer essa viagem. Gente, você tem que começar a viajar com ele. Porque esse é o momento Hellmann's Airline. É o momento que o homem vai viajar na maionese. É o momento de viajar na maionese. Então você entra no carro com ele, entra no carro zero, fala assim, cheirinho de carro novo, amor, que delícia. Não, nós vamos para a praia, vamos viajar. Amor, nós vamos viajar, eu vou com você. Olha, eu vou arrumar a mala, as crianças. Nós vamos viajar. Só que o homem ele é racional. O homem ele é muito racional. Aí entra o momento que você começa a conversar.
E aí, mulheres, muitas já vão na lata, né? Já fala assim, não, nós não vamos viajar porque você não pagou a conta, porque tem que pagar isso. Não faz isso não, você vai matar o menino. Não faz isso não. Vai devagarinho, você fala assim, amor, fala para mim, papai morreu? Ficou uma herança? Já sei, você ganhou na Mega Sena. Não. Você ganhou férias. O seu patrão dobrou o seu salário. E aí, ele vai começar a analisar que nada disso aconteceu. E aí você começa a falar assim, mas amor, aquela continha, a gente já pagou? Você já conseguiu regularizar aquilo? E ele vai começar a pensar. E o homem ele é relacional. Então ele começa a voltar a si. Ele começa a voltar a si e ele começa a entender o quê? Ele começa a entender que é o momento dele, né? Opa, peraí. Realmente a gente não pode viajar. Então ao invés de você dar e matar o menino, não, você vai devagarinho. Não mata o menininho, não. E aí, mulheres, homem não consegue falar quando uma mulher está falando. Isso é da nossa natureza. Você pode reparar, quando tem uma roda de homem, pode ter uns 10 homens conversando. Vai estar um homem conversando, e os outros aqui vão estar tudo em silêncio, assim, olhando, um para aquele que está falando. Quando aquele termina de falar, e o outro começa, todos param e começam a prestar atenção no outro. Isso é homem. Então, às vezes, o homem chega louco para contar algo para você, e ele começa a contar, e você começa a fazer perguntas, você começa a entrar no meio da conversa. E o nosso cérebro não foi programado para ter esse diálogo. Então, mulheres, uma dica para vocês. Isso eu aprendi com um pastor. Essa mensagem foi um pastor amigo nosso, pastor Ricardo Vasconcelos, lá de Brasília. Ele nos cedeu para a gente trabalhar com ela para casais. Então você fala assim, ó, mãozinha na coxa, mulher. E aí você começa a apertar a coxa. O homem está falando, você conta 1, 2, 3, 4 e fica quieta. De novo, ele continua falando, você 1, 2, 3, 4 e você fica quieta. Quando ele terminar de falar, que ele não tiver mais nada para falar, aí você fala. Aí você fala, porque aí ele já concluiu o raciocínio dele. Não vai atrapalhar mais. Aquela ela já aprendeu. Tem vezes que eu chegava para contar e ela começava a falar, vó, não consigo falar com você, você não me ouve. Para, deixa eu falar. Aí eu falava tudo, aí ela... Porque o homem, ele é assim. Já as mulheres, agora eu quero falar para as mulheres. Mulher, aliás, homens, a mulher ela é diferente. A mulher tem uma rodinha de mulher aqui conversando. Tem outra roda de mulher aqui conversando. E aqui está conversando e elas estão falando do assunto. Uma que está nessa roda, ela vira para outra e fala, é isso mesmo. Eu falei para ele que é desse jeito. Gente, isso é a cabeça da mulher. Isso é a cabeça da mulher. Né? Isso é a cabeça da mulher, cheio de fio emaranhado assim. E elas conseguem se comunicar ao mesmo tempo, falando de assuntos diferentes e aquela coisa toda. E a gente fica assim olhando assustado, fala, né? Não é revelação, é porque elas conseguem administrar muito bem isso. E agora, homens, quando a mulher vem te contar algo, a mulher, quando ela vem contar algo para você, marido, ela vem contar porque ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, ela quer ser abraçada, ela quer se sentir protegida. Ela não quer ouvir a solução nem a sua opinião. Ela não quer. E o homem, ele foi preparado para quê? Para resolver problemas. O homem ele é treinado para resolver problemas. Então ela começou a contar com 2 minutos, ela falou o problema, antes dela terminar, você já sabe, ó, é só fazer isso, isso e isso, está resolvido. Não é? Porque para o homem é simples resolver problema. Só que aí a mulher não quer isso. Ela não quer que você resolva o problema dela. Então, homens, ó, mãozinha na coxa. 1, 2, 3, 4. A mulher está falando, você está aqui contando. Segura firme. Não resolve o problema, segura firme. 1, 2, 3, 4. Aí você continua. Ela continua falando, você mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Meu Deus! Você sabe por quê? Porque se você ouvir a mulher quieta, se você não falar nada, se você não gemer, se você não sentir a dor dela, ela vai olhar e falar assim para você, você não está ouvindo o que eu estou falando, né? Você não está ouvindo o que eu estou falando.
Ela vai falar isso para você. Não, você não está ouvindo o que eu estou falando. E se você, por um acaso, tentar resolver o problema dela, ela começou a falar e você já vai ali e você tenta resolver. E aí você falou, resolveu tudo. Ela vai virar para você e falar assim: você não entendeu o que eu falei. Né? Mas você resolveu o problema dela. Mas ela vai virar e falar assim: você não entendeu o que eu falei. Então, homens, quando a mulher começar a falar, você vai pôr a mãozinha na coxa, vai contando e vai gemendo com ela. Vai doendo. Aí passou, ela terminou de contar. Você dá um tempo, não resolve o problema. Você abraça, você dá um beijo, fala assim: meu amor, estou com você, eu te amo. E aí deixa. Aí você espera um pouquinho, aí você volta, fala assim: amor, pensei, refleti sobre aquele momento que você me falou, e eu tenho uma solução para o seu problema. Mas assim, se você quiser, né? Se você quiser. Porque tem isso também, ela tem que achar que ela resolveu o problema. Porque se ela achar que foi você, ela vai falar que ela não vai fazer, porque ela acha que foi você que resolveu. Então você vai falar assim para ela: amor, você poderia fazer assim, 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 né? E eu acho que essa ideia que você está tendo vai ser muito boa. E aí ela vai tomar posse daquilo lá e ela vai resolver. Ela se sentiu amada, ela se sentiu acolhida. Sabe por quê? Porque você vai ficar tentando resolver. A mulher vai parar de falar as coisas para você. E ela vai começar a conversar com alguém que vai ouvir ela do jeito que ela quer. E aí esse alguém vai alimentar o tanque de combustível, de carinho, de amor dela. Porque ela vai se sentir importante. Porque para a mulher se sentir importante, ela só precisa que alguém a ouça. Que alguém a ouça. Então esse é o momento. E tem mais um outro ponto, que um casal, tem uma história, o casal, eles foram tomar um sorvete, eles chegaram na sorveteria, e a mulher foi pedir uma banana split. E quando ela pediu a banana split, o marido olhou assim: R$10, nossa, R$10 uma banana split. E a mulher já virou e falou assim: você não me ama, você só pensa em dinheiro. E ele falou: não, eu te amo, eu penso em outras coisas também. Eu não penso só em dinheiro. Não, você só pensa em dinheiro. Ele falou: não, eu preparei esse dia para a gente vir tomar um sorvete, não foi isso. Gente, aquele homem tinha saído de casa, preparado e pronto para abençoar a esposa, para tomar um sorvete, para os dois conversarem. Só que Satanás já tinha implantado algo no coração dele, no coração dela, que ela não era importante. Muitas vezes, no seu relacionamento, você não tem se sentido importante. Você não tem se sentido importante pela falta de comunicação, pela forma como está sendo dito. A gente tem que começar a olhar aquilo também que não está sendo dito. O ser humano, o marido, ele tem uma diferença muito grande da esposa. O marido, quando está tenso, quando está nervoso, o marido, ele precisa do sexo para aliviar a tensão. Já a mulher, quando ela está tensa, ela está nervosa, tudo que ela menos quer é sexo. Então, por isso que muitas vezes, quando está aquele conflito, duas pessoas tensas, ele chega louco para abençoar a esposa vira e ainda fala assim: uma hora dessa você só pensa nisso? Por quê? Porque para o marido, o sexo é sinônimo de aliviar a tensão. Para a mulher, o sexo ele causa tensão. Então são duas pessoas muito tensas, duas pessoas extremamente nervosas para se relacionar. Por isso que muitos casais, por falta de comunicação, deixam de se relacionar, deixam de ter relação sexual. Isso afeta até a relação sexual. Então, aprenda a comunicar, que o seu casamento vai ser diferente. Agora, Kelly, não. Eu queria sim, do jeito que vocês, só os casais, tem 2 casais num banco, eu só vou pedir para vocês separassem. Ficar um casal mais longe do outro um pouquinho. Tá? Um casal mais longe do outro um pouquinho. Isso. Tá? Vocês vão ficar onde... Dá um estudo para mim, Kelly.
Descer aqui na microfonia, não, né? Ela tá lá fora. Ó, vocês vão virar um de frente pro outro aí, dá uma ajeitadinha, vira de isso, de banda aí um pro outro, né? Coloca uma música para nós, fazendo um favor. Tudo que eu falei tá nesse estudo aí, não vou ler o estudo novamente, isso aí você pode ler depois em casa, tá bom? Mas o que eu quero passar para vocês, é assim, vocês vão ficar um de frente pro outro. Como diz um amigo meu, você vai ter uma oportunidade única, você vai olhar aí dentro da bolita do zóio dela, né? E você vai falar assim, lá embaixo, ó, para pensar, tem 3 perguntinhas. O que tenho feito de bom como marido, o que eu tenho feito de bom como marido ou como esposa, que não posso parar de fazer. O que eu tenho feito de ruim como marido e esposa, que devo parar de fazer imediatamente. E o que eu não tenho feito como marido ou esposa, que preciso começar a fazer imediatamente. Primeiro o homem vai fazer a pergunta e a mulher vai responder. Aí depois inverte. Só que isso aí tem um detalhe. Ó, presta bastante atenção. Isso aí tem um detalhe. Quem fala, fala. Quem ouve, apenas ouve, tá? Não é para justificar. Entendeu? Porque, por exemplo, perguntou lá o que eu tenho feito de bom como marido. Ah, você tem lavado a louça. Aí o cara fala, mas só isso, eu faço mais coisas. Não. Tá? Não é para você questionar nem nada. É só para você compartilhar com o outro para ver na verdade nós vamos tratar aquilo que não está sendo dito, relacional de vocês, tá bom? E aí você vai fazer as 3 perguntas. Ao final, o que vocês vão fazer? Por que nas igrejas, eu não sei aqui, mas lá a gente trabalha muito com discipular, por que nas igrejas é proibido homem orar com mulher e mulher orar com homem? Porque isso gera intimidade, a oração ela gera intimidade. O casal, quando ele ora junto, ele gera intimidade. A gente faz até uma brincadeira quando a gente dá o curso de aliança para casais, a gente fala assim, ó, nós vamos dar receita para vocês fazerem sexo. O Viagra do casamento é orar junto. É orar junto. Porque quando você começa a orar junto, você começa a criar intimidade. Você cria intimidade. Então, no final, você respondeu as perguntas, todos responderam. O marido ora abençoando a esposa ora abençoando o marido. Gente, não precisa nem você saber orar. É uma oração assim, Deus abençoe minha esposa, muito obrigado pela vida dela, em nome de Jesus, amém. Tá? Não é para fazer uma vigília nem nada disso. Senão já vai agradecer já a casa, as outras coisas. Não, é só para você abençoar a vida dela e ela vai abençoar a sua vida. Tá? Então agora vocês podem começar, se aumenta a música um pouquinho, vocês podem começar. Responda um olhando no olho do outro, tá bom? Nós estamos
sonhos não vão se acabar. Eu vou te deixar, faço tudo. Assim que vocês terminarem, pode ir virando para cá, a gente já vai finalizar. Esse é um momento muito importante. Se vocês puderem, durante a semana, todos os dias, pararem 2 minutos para ouvirem um ao outro, é muito importante. Esse exercício é muito importante. Ele mudou o nosso casamento. O Wendel jogava futebol de segunda a segunda. E eu falava, amor, você já vai jogar futebol de novo, amor, você já vai sair. E ele falava, amor, só vou jogar futebol. E ele poderia pedir perdão, me desculpa porque eu vou jogar futebol. Mas o meu sentimento não era porque ele jogava futebol. É porque eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, eu não me sentia amada. E ele não conseguia ouvir. E orando com ele, ouvindo, e ele me ouvindo também, ele conseguiu entender que eu queria que ele tivesse tempo comigo, que ele sentasse comigo. E Deus deu uma estratégia em Josué 6. Quando Deus fala, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. E Deus fala para você, eu entreguei em suas mãos o seu casamento, a sua família. Eu entreguei em suas mãos. E Ele dá uma estratégia de guerra que, por um momento no nosso casamento, eu tive que cumprir ela. E Ele disse assim, Josué tinha ordenado ao povo, não deem um brado de guerra, não levante a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Eu leio essa passagem e imagino aqueles homens de guerra fortes, tendo que caminhar em silêncio, tendo que marchar em silêncio. Eu acredito que seja muito difícil para eles marchar em silêncio. Aqueles homens fortes que davam brado de guerra. E Deus manda eles ficarem em silêncio. E no nosso casamento, às vezes, na nossa família, nós falamos demais. Nós murmuramos muito. Nós queremos falar para os nossos filhos, falar para o nosso esposo. E aí nós perdemos a bênção de Deus, do Espírito Santo. E Ele manda a gente ficar em silêncio para ouvir o outro. Antes de ir para a África, nós fomos comer com a Maria no shopping. A Maria Eduarda, nossa filha. E ela falou, pai, eu quero levar minha amiga. Aí fomos nós 4 ao shopping. E aí ela falou, eu quero comer batata. Aí eu falei, bom, vocês comem, vocês 3, eu não quero comer, tá tudo bem. E o Wendel pediu as batatas, nós sentamos à mesa, começou a comer, e a Maria Eduarda comeu, é uma batata recheada, ela comeu todo o molho e deixou ali um pouco da batata. E eu falei, filha, você terminou? Terminei. Eu puxei a bandeja, joguei um pouco de batata palha naquela batata que ficou no purê, que não tinha mais molho, e comecei a comer. E ela se fechou. Eu olhei, filha, você não tinha terminado? Tinha. E começou a ficar triste. Eu falei, filha, o que está acontecendo? O que foi? Nada, mãe. Não, filha, o que foi? Ela olhou para mim e falou assim, mãe, você não me respeita. Eu sou uma criança e você não respeita a minha opinião. Você começou a comer e não me perguntou se poderia comer. Para mim, no simples fato ali, terminou, tá, peguei rapidinho. Só que eu não perguntei realmente. E eu olhei para ela, se eu falasse para ela, filha, me perdoa porque eu tô comendo, não faria sentido. Eu olhei para ela e falei, filha, me perdoa porque a mamãe não tem perguntado para você, não tem escutado você, não tem respeitado, me perdoa. E ela começou a chorar. Ali eu orei com ela e abracei. A gente tem que ouvir o sentimento do outro. Ouvir o outro, o que o outro está falando, o sentimento. E Deus dá essa estratégia para nós. E eu gostaria de orar e agradecer pela vida de vocês. Deus, em nome de Jesus. Deus, obrigada por esse momento tão precioso, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Colocar o nosso casamento nas Suas mãos, ó Deus. Obrigada, ó Pai.
Obrigada, Senhor, porque podemos ouvir o coração do outro, ó Deus. Podemos amar, Senhor, como o Senhor nos ama, ó Deus. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor, Deus, abra os olhos espirituais e que a gente possa ver o nosso esposo, a nossa esposa com os seus olhos, ó Pai, com o seu amor, ó Deus. Enche o nosso coração com o seu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Sem Ti, ó Deus, nós não podemos amar, ó Deus. Deus, em nome de Jesus é o meu pedido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.